Então, caralho. E aí a apresentação é pro telespectador, não para ele, né? Bom, pessoal, esse é um Cara Tapa especial, focado nas eleições do Flamengo, então a gente mudou algumas regrinhas. Afinal de contas, esse é um programa... Bom. A gente vai fazer as mesmas perguntas para cada candidato, com um tempo determinado de resposta, para que a gente não edite e fique justo para todo mundo. Valeu? Show. Vamos lá? Vamos, velho. Cota, eu pedi para você olhar para aquela câmera e falar, meu nome é Cota, tenho tantos anos, sou candidato ao Flamengo. Presidente do Flamengo. Meu nome é Cacau Cota, sou candidato a presidente do Flamengo, tenho 44 anos. Beleza. Bom, meu nome é Valim Vasconcelos, tenho 57 anos, nasci e cresci rubro-negro. Bom dia, meu nome é Eduardo Bandeiras de Melo, presidente do Flamengo e candidato à reeleição. Jogo da sua vida? Jogo da minha vida, Flamengo 1, Fluminense 1, gol do Leandro. Tive vários jogos, pô. Um só. Tá bom. Flamengo e Cruzeiro, 68, 5-1 no Maracanã. 2 gols de Silva, 2 de Luiz Carlos e 1 de César. Difícil dizer, né? Porque são tantos, né? Mas talvez o Flamengo e Vasco de 78 com gol de cabeça do Rondinelli. O seu maior ídolo no futebol não vale o Zico, porque esse é óbvio. Ou seja, o seu segundo maior ídolo no futebol. Cara, eu acho que o Adílio. Não pode ser o Zico? Não pode, porque todo mundo vai responder o Zico. Tá bom. Rondinelli. O segundo também é difícil de... Quando eu era bem pequeno, era o Dida. Né? Na minha infância, eu, apesar de não ser um grande craque e tal, o jogador que eu mais gostava naquele time do Flamengo dos anos 60 era o Murilo, lateral direito. A derrota mais dolorida? Derrota mais dolorida? Eu tive sorte de ver o Flamengo ganhar muito. Mas eu acho que aquela na Copa do Brasil, né? Final da Copa do Brasil no Maracanã. Santo André. Contra o Santo André. Eu tava e não era uma coisa que nenhum rubro-negro esperava aquilo. Doeu. Santo André, né? Derrota mais dolorida? Santo André. Acho que é aquela do América do México. Até porque eu estava longe do Brasil assistindo num site pirata daqueles naquela época a gente não tinha as facilidades que tem hoje. E eram 3 horas da manhã na Alemanha, eu vi o jogo de 3 às 5 e às 8 da manhã eu ia ter que fazer uma apresentação lá na Feira de Carbono de Colônia. E ninguém esperava por aquilo, foi um desespero total. Pior, depois todo mundo me sacaneando na feira. Que a parte difícil é essa. O melhor presidente da história do Flamengo? Márcio Braga. Márcio Braga. Sem contar eu, é claro, né? Se você achar que é você. Não, o Flamengo teve vários, né, grandes presidentes, né, e muitos deles eu não conheci pessoalmente. Né, eu gosto muito da história do Gilberto Cardoso, né, que inclusive morreu depois de um jogo de basquete. Né, mas eu acho que, né, o Márcio Braga, o Antônio Augusto, naquela fase aí do grande time do Flamengo do final dos anos 70 e início dos 80, né, foram presidentes, né, que marcaram bastante a história. Um sonho como presidente? Ser vencedor, construir o CT e o Flamengo ter sua casa própria. Flamengo campeão do mundo. Ser campeão do mundo, ganhar tudo, né, reproduzir no futebol, né, a revolução que nós já fizemos na área jurídica, administrativa, financeira, patrimonial. Cota, qual é a sua grande prioridade como presidente do Flamengo? O Flamengo voltar a ter identificação com a torcida, voltar a ter gente de todas as classes no Maracanã ou o estádio do Flamengo ser a casa do Flamengo. O adversário tem que vir tremer. Como treme para outros clubes, o Flamengo deixou de ter isso, essa identificação, essa harmonia entre torcida, a união de fato dentro do clube, para o clube deixar de ser essa grande divisão que é hoje. É continuar o trabalho e, basicamente, agora nos 3 próximos anos, recuperar o futebol. Investir bastante no futebol, nas divisões de base, na infraestrutura do futebol. Essa é a grande prioridade. Prioridade é reproduzir no futebol, né, o sucesso que nós tivemos nas outras áreas, na área financeira, jurídica, patrimonial, administrativa. Eu acho que no futebol faltou um pouco de rigor científico, além de todo o problema causado pela necessidade de ajuste que nós tivemos que fazer.
A questão financeira atrapalhou muito o futebol, mas efetivamente não foi só isso. Nós temos que reconhecer também os nossos erros. Como é que se profissionaliza um clube de futebol estatutariamente amador? Você cobrando meta do profissional. Os profissionais têm que saber como são contratados, qual é o regime de seleção, qual é a meta dele, você apresentar isso no conselho e os amadores vão cobrar isso. É simples. Você profissionaliza com meta, como é qualquer empresa. O clube está profissionalizado, quer dizer, as pessoas que estão no dia a dia são profissionais, quer dizer, qual o modelo que foi rompido? Que o presidente, o vice-presidente é que basicamente tocavam lá o dia a dia ou tinham que se dedicar bastante. A gente não tem tempo, eu basicamente agora tenho tempo, mas outras pessoas não têm tempo. Então, o modelo é profissional, você tem um diretor-geral, você tem diretores financeiros de esportes olímpicos, enfim. Eu acho que o clube está profissionalizado, mas precisa melhorar. Né? Começou uma profissionalização, mas a gente precisa dar uma avançada ainda mais. Eu acho que para isso você precisa de vontade política e determinação. E nós fizemos isso com 5 do primeiro tempo. Foi uma promessa de campanha em 2012 que foi cumprida integralmente. Hoje o Flamengo é totalmente gerido por profissionais. O presidente e os vice-presidentes fazem parte de um conselho que é como se fosse um conselho de administração de uma sociedade anônima. Mas somos totalmente profissionais. É melhor ter uma cota de TV muito maior do que os outros ou um campeonato mais equilibrado que te gere mais receita? Os dois. É um campeonato, um produto muito bom que gera receita mais para todo mundo, inclusive para o Flamengo. Eu acho que cota de TV maior do que a dos outros é consequência da nossa popularidade. Não vejo problema nenhum nisso. Uma vantagem que o Flamengo tem uma torcida muito maior do que as outras. Temos algumas desvantagens também, que outros clubes aproveitam. O campeonato equilibrado nós já temos, o campeonato brasileiro é extremamente equilibrado. Quando começa, você não sabe quem vai ser campeão, quem vai cair para a segunda divisão. Então essa história de cota de televisão deixa a nossa lá que está tranquilo. Mata-mata ou pontos corridos? Mata-mata sempre. Pontos corridos é bom na Europa. Depende do campeonato. Brasileiro. Brasileiro, eu faria um híbrido, pontos corridos até o final e depois o primeiro colocado ou o segundo já estão na Libertadores, ganham uma taça e depois você faz o mata-mata também. Eu acho que mais atrativo. Pontos corridos. Mata-mata e a Copa do Brasil. Estádio próprio. Está nos planos? Muito. Como é que você vai viabilizar isso? Pegando o Morro da Viúva, que é o maior bem que o Flamengo tem, e transformando ele no estádio. Ele é um valor entre 500 e 600 milhões. É simples. É vontade política de fazer. O estádio próprio está nos planos. E como é que ele seria viabilizado? Bom, você tem duas hipóteses. O Maracanã, no caso do consórcio devolver, a gente tem um investidor em uma proposta para o governador. Isso não ocorrendo, construir um estádio, acho que é perfeitamente viável. Numa zona que você tenha, principalmente, transporte confortável, segurança e abundante para o torcedor. O estádio próprio está nos planos e o estádio próprio, nosso sonho é que seja o Maracanã. E nós temos amplas condições para tornar o Maracanã um negócio atrativo do ponto de vista técnico e financeiro. Já temos o business plan pronto, já temos parceiros e se nos deixarem o Maracanã vai ser nosso. Se não for possível, nós vamos partir para um estádio próprio. Também já temos parceiros prontos. Desde 2013 estamos trabalhando nesse projeto. Hoje o Flamengo claramente prioriza a situação financeira. Na próxima gestão, se for sua, você mudaria isso de alguma forma? Nada. Responsabilidade fiscal é lei, não é mais bandeira de ninguém. É lei do Profut, eu vou ter que pagar com meus bens se eu errar. A responsabilidade fiscal se mantém. O que tem que melhorar é o investimento no futebol. Não dá para fazer do Flamengo um centro de recuperação de atletas. Ederson, Armeiro, esses atletas não vão vir comigo. Para vir para o Flamengo vai ter que estar em alto rendimento físico e técnico no seu clube. O Flamengo não é lugar de experiência. Já poderia ter mudado esse ano. Se você vê a quantidade de recursos que o Flamengo investiu no futebol esse ano e investiu errado, esse ano já poderia estar bem melhor, a gente já poderia estar na Libertadores, se não perdesse 7 jogos seguidos, certamente a gente ganhasse 2, 3, a gente já estava na Libertadores. Então acho que houve uma má gestão do futebol, uma falta de comando do futebol, e isso vai ser corrigido ano que vem e vamos ter mais recursos, vamos investir não só em time, mas em comando, em comissão técnica e infraestrutura. Não é priorizar a questão financeira, prioriza a responsabilidade. Responsabilidade nós nunca vamos deixar de ter. Nós tivemos que fazer um ajuste rigoroso, dramático na questão financeira para poder ter condições de investir no futebol.
já fizemos o dever de casa. Com o Profut, né, a nossa dívida passou a ser extremamente palatável. Então, dívida deixou de ser um problema para o Flamengo. E agora nós vamos poder investir pesado no futebol. Quem é o treinador dos seus sonhos? O treinador dos meus sonhos é o melhor do mundo. Mas, historicamente, o Flamengo dá certo com Coutinho, Carpegiani, Zagallo, Andrade, Carlinho, Jaime. Essa é a história do Flamengo. Eu não posso ir contra a história do Flamengo. Agora, o melhor do mundo, se o Flamengo tiver caixa para bancar 1 milhão de um treinador, eu acho que quem ganha jogo é o jogador. O treinador perde jogo. O treinador dos meus sonhos é um treinador que seja vencedor, um treinador que tenha vontade ainda de ganhar, porque você tem muito treinador vencedor que perdeu a vontade, e um treinador que esteja atualizado com as metodologias mais modernas do futebol, as filosofias mais modernas do futebol, e que possa também ajudar a gente na parte de montagem do CT, na parte de uma área de biociência, porque isso hoje no mundo inteiro tem que se praticar, tem que estar bem moderno para poder ser competitivo. Ele não tem nome, esse treinador? Ele tem nome, mas ainda não tem sobrenome. Qual é o nome? Não posso falar ainda, mas em breve vocês vão saber. Tá bom. Olha, existem vários treinadores, né? Eu gosto muito do Guardiola, né? Gosto do Luiz Henrique, do Barcelona, né? O Mourinho, excelente treinador também. Saiu bem. E aqui no Brasil nós temos vários também, acho que está na cabeça de todo mundo. Se você pudesse escolher um jogador no Brasil, qualquer um, do Brasil, de graça para jogar no Flamengo, quem seria? Hoje o Renato Augusto. Eu escolheria o Renato Augusto. No Brasil? No Brasil. Atuando no futebol brasileiro? É. Sei, talvez o Lucas Lima do Santos, né, caísse muito bem no nosso time. Tem outros, né, mas se puder ir para o exterior, as nossas opções são muito, né, mais tranquilas, né, mas nós temos que trabalhar, né, dentro das nossas possibilidades. Eu tenho certeza que, independente do jogador que nós trouxermos, nós vamos ter um time de primeira linha em 2016. Da histórica eleição lá da Chapa Azul, da entrada de fora para dentro, né, de 3 anos atrás para cá, o que foi prometido por essa gestão que não foi cumprido? Flá campeão do mundo, era o nome da chapa. Mudaram. Colocaram uma dívida que não existe, 750 milhões. Eu desafiei os 2 candidatos, se provarem, eu retirava a minha candidatura. E até agora, faltando menos de quase uma semana para a eleição, não provaram nada. Colocaram provisões como dívida. Provisão não é dívida, é confissão de dívida. Provisão nada mais é do que você botar tudo que o Flamengo deve. Se o Flamengo pagasse tudo, mesmo na justiça, perderia. Rica, eu não tenho assim, nenhuma lembrança que eu poderia ter mais algum equilíbrio no futebol, mas a questão toda de recursos que a gente tinha era muito escasso, né? Mas eu acho que a gente cumpriu a organização do futebol, a gente cumpriu com a parte financeira, crescimento de receita. Acho que todos os pontos foram cumpridos, mais no maior ou menor grau, mas acho que todos foram cumpridos. Eu acho que nada deixou de ser cumprido. Tudo que foi prometido foi cumprido. Agora, tem objetivos que a gente demora muito a alcançar. Como nós erramos no futebol, eu acho que o nosso desempenho no futebol ficou aquém do que a gente poderia ter conseguido, mesmo levando em consideração que nós estamos reestruturando o clube. Agora, você investindo em inteligência em performance, em excelência em performance, inteligência em mercado, infraestrutura e qualificação do time, e investir pesado na base, a gente chega lá. Você acha R$60 um preço razoável para assistir Flamengo e Madureira? Isso é uma loucura, né? Isso é um tiro no pé do futebol. Flamengo e Madureira, não acho. Quer dizer, se for a final do campeonato, sim. Ok. Justo, vai com Madureira, né? Depende, se o Flamengo estiver muito bem, se esses R$60 forem um preço cheio, que o nosso sócio torcedor, estudante, possa pagar meia da meia, ou seja, pagar R$15, eu acho razoável. Agora, é claro que nós temos que pensar também no lado, né, da rentabilidade, da sobrevivência do clube. Se a gente conseguir uma fórmula que permita a gente ter um preço barato, né, sem pagar para jogar, eu acho que a gente pode pensar assim. O Flamengo está cada vez menos devedor, é o que eles dizem, mas cada vez mais longe do povão. O Flamengo dos próximos 3 anos, você quer mais rico ou mais Flamengo?
Eu quero mais rico e mais Flamengo. Eu sou guloso. Dá. É só ter um sócio torcedor para fora. O Flamengo tem 80% de torcida fora do Rio e 20% no Rio. O sócio torcedor é exatamente o contrário. Tem alguma coisa errada nessa engenharia. O ingresso não pode custar mais caro do que o preço de um cinema. Senão nós estamos invertendo a popularidade do futebol e a popularidade do maior clube do Brasil. Acho que dá para fazer as duas coisas, né? Uma das propostas que a gente tem é retirar a parte das cadeiras atrás dos gols e você pode comprar um ingresso mais barato, principalmente para a torcida na Norte. Você pode redistribuir um pouco o preço, diminui um pouco atrás do gol e aumenta nos setores mais nobres, que as pessoas pagar 20, 30 reais a mais não vai fazer diferença. Então acho que a gente consegue fazer as duas coisas, continuar arrecadando e conseguir fazer um preço mais baixo, principalmente para onde se localizam as torcidas organizadas do Flamengo e a população que não pode pagar muito. As duas coisas, ele quer ser mais rico para ser mais Flamengo. Então, se a gente consegue, né, uma situação financeira que nos permita alcançar os nossos objetivos esportivos, nós vamos estar fazendo aquilo que a torcida quer. Eu acho que o Flamengo nunca vai deixar de ser um clube popular. E isso não estou falando só do nosso torcedor no Rio de Janeiro, não. Quando você viaja para ver o Flamengo fora, você sente orgulho de ver que o Flamengo é o clube né, que joga em casa em qualquer lugar. Faça um elogio para cada um dos seus adversários. O Eduardo Bandeira é uma pessoa de bem, uma pessoa que veio com um regime de profissionalização que tem que ser mantido, agora tem que ser melhor executado. Falta para ele talvez aquele punch de presidente, aquela coisa de presidente sou eu, quem manda aqui sou eu, pau na mesa. Mas tem outras qualidades que superam. Quanto ao Valinho, eu acho que ele é um grande executivo, mas de Flamengo ele entende pouco. Olha, o Cacau acho que é um rubro-negro que tem a proposta dele, né? E ele defende o que ele pensa do Flamengo, uma proposta que é do grupo dele, acho que é mais populista, para mim não acho que é viável o Flamengo do jeito que ele pensa, mas pelo menos ele defende o que ele pensa. No caso do Bandeira, um elogio, ele era uma ótima pessoa até o final de 2014. Olha, eu acho que eleição é um processo democrático, né, que deveria acontecer sempre dentro de um processo harmônico, né, dentro de um processo de respeito pelas pessoas. Né, acho que todos têm defeitos, né, eu tenho, né, o Valim tem, o Cacau tem. Eu acho que a principal qualidade dos dois é ser Flamengo, né? Ser Flamengo é um privilégio. Uma liga ou a CBF e as federações organizando melhor o calendário? O Flamengo à frente de tudo. O Flamengo tem que liderar tudo. 40 milhões de torcedores. Não existe liga, nem Campeonato Brasileiro, nem CBF, nem federação sem Flamengo. O Flamengo tem que mostrar sua força. Uma liga. Mas uma liga começo, meio e fim. Você não pode fazer a liga como a gente tem hoje, essa liga Rio-Sul-Minas, e para mim é um desastre. Acho que você tem que fazer uma liga organizada, trazer um executivo ou uma empresa também que organize a liga, um executivo para liderar a liga, sentar com os clubes e aí sim, olha, está aqui a CBF, os principais clubes do Brasil querem jogar uma liga, independente de ter estadual ou não, acho que até cabe ter um estadual mais enxuto, mas é uma liga bem organizada, todo mundo ia sair ganhando. As duas possibilidades podem acontecer. Tá? Acho que a Liga, por exemplo, Rio-Sul-Minas, que nós criamos, não foi para afrontar ninguém, foi para tentar ter uma alternativa mais rentável, para tentar ter uma alternativa atrativa para os 4 primeiros meses do ano. Se isso mais na frente vai virar uma liga, eu acho que isso pode ser conseguido através do diálogo. Acho que tanto a CBF quanto as federações, se bem administradas, com transparência, com competência, podem ser instituições também que respeitadas. O que você vai fazer nos próximos 3 anos que seus adversários não fariam melhor que você? Botar o pau na mesa, ó. Tá aqui, ó. Meu DNA é rubro-negro, sangue. Nasci do lado do Maracanã. Joguei bola no Portão 18, fui de geral, arquibancada. Viajei o mundo inteiro pelo Flamengo. Me arrepio falando disso, me emociono. Assisti o papagaio do meu avô, no colo da minha avó, vendo aquela trem chegar lotado. Essa é a minha diferença.
Eu acho que é a gestão do clube, né? O nosso grupo é um grupo coeso que pensa exatamente igual ao que tem que ser o Flamengo, né? O grupo azul, bandeira, várias pessoas, várias correntes políticas que vão querer gerir o clube, e aí eu não sei como é que... A gente já tem um exemplo do Brasil em 2014, como é que foi a eleição, e depois como é que está sendo a gestão ou não gestão do Brasil. Né? E eu acho que o Cacau, sem demérito nenhum, acho que as promessas, as propostas dele não são viáveis. Bom, eu acredito que seguir, né, nessa política de responsabilidade, né, tornar o Flamengo cada vez mais reconhecido como um clube cidadão, um clube que cumpre seus compromissos e que a partir do momento que começa a experimentar uma melhora na sua situação financeira, investe pesado no futebol, investe pesado em infraestrutura, investe pesado em tudo aquilo que é necessário para fazer o Flamengo vencedor. Eu abri as perguntas para os leitores no meu Facebook ontem e o que eles mais curtiram, o que mais repercutiu, foi uma pergunta que me chamou muita atenção, que foi um cara que perguntou o seguinte: quando é que vocês, dirigentes, vão parar de tentar ser maior do que o clube? Como é que você recebe esse tipo de visão do torcedor? Eu recebo uma verdade isso. Prova que uma chapa que começou junto, não conseguiu nem terminar um mandato junto, por causa de vaidade, uma briga entre dois amigos de 23 anos acabou, porque colocaram a sua vaidade pessoal abaixo da instituição. Por isso que o nome da minha chapa é União Rubro-Negra. Eu penso no Flamengo, o Flamengo não é azul, não é verde, não é branco. O Flamengo é vermelho e preto. Por isso que eu vou chamar os melhores para estar ao meu lado. Eu acho que o torcedor tem razão. Eu acho que tem gente hoje, ex-dirigentes, que se acham ainda que são donos do clube. Eu acho que os donos do clube são a torcida, os associados, e os dirigentes passam. Então, no nosso caso, a gente sempre pregou um termo de 3 anos para cada um, para cada presidente, e em seguida outros com outros termos de 3 anos, mas sempre do mesmo grupo, com o mesmo pensamento do Flamengo. Então, acho que quem é dono do clube é a torcida e os associados. No caso do Flamengo, eu acho que isso seria absolutamente impossível. Ninguém é maior do que o Flamengo. Toda projeção que qualquer dirigente do Flamengo venha a conseguir, e isso daí é inevitável, porque você está numa função que tem um certo protagonismo, não é por causa da pessoa física do presidente ou do dirigente, é por causa do Flamengo. O Flamengo é maior do que tudo. Então, acho que nem faz sentido aí essa pergunta. Se alguém tem alguma dúvida quanto a isso, lamento. CT, sim, não, para quando e como? Muito sim, 6 meses. Pega o dinheiro do casarão de São Conrado, carimba direto para a obra, CT profissional está pronto em 6 meses. Enquanto isso, o profissional treina na Gávea, onde está o suor do Samurai, onde todos os campeões jogaram ali. Sim, profissional em 6 meses, total em até o final do triênio. Como? Com dinheiro do Caixa, com financiamentos do BNDES, Caixa Econômica. O Flamengo hoje tem um fluxo de caixa e tem patrimônio livre para poder dar em garantia e mostrar que ele pode tranquilamente repagar um financiamento de longo prazo, de 5, 10 anos. Sim, para agora. Tá? O CT, o módulo profissional, vai ficar pronto no segundo semestre de 2016. Nós já temos recursos para isso, os recursos do alívio proporcionado pelo Profut serão direcionados para o CT, os recursos dos títulos de sócio proprietário que nós vendemos agora aqui no final do ano também serão. Acho que é fundamental a gente ter um CT pronto e bem equipado. O módulo da base vai ficar pronto até o final do mandato. O que o Flamengo fez de pior em 2015? Perder a identidade de povão. Maracanã deixar de ser um caldeirão, os adversários vêm jogar no Maracanã, parece que está jogando no campo neutro. Os jogadores deixaram de entender o que é a grandeza do Flamengo. O Flamengo perder para o Vasco e para o Atlético Mineiro é inadmissível, não dá para admitir isso. Não tem como, o Flamengo precisa mudar isso. O Flamengo precisa voltar a ter aquela identidade. A gestão do futebol. Futebol sem comando, sem liderança, com jogadores no melhor nível dos 3 anos, e a gente chegou numa situação que você perde 7 jogos e ninguém mostrou a cara, ninguém veio explicar o que estava acontecendo e ninguém tomou uma iniciativa para resolver aquilo e parar aquela sangria dos 7 jogos. Olha, só o fato dele não ter ido bem no futebol, para mim, já
já poderia servir de resposta aí para a sua pergunta. Eu sou, acima de tudo, torcedor, eu quero ganhar sempre. Tá? E no futebol, em 2015, né, como nesses 3 anos, nós fomos abaixo daquilo que eu gostaria. Então, temos que trabalhar para melhorar isso. Você já tem relação com patrocinadores, coisas amarradas para 2016, caso você seja eleito? Tenho. Estou fechado já com o Guaramix para 2016. Eu acho que a camisa do Flamengo não tem que virar um macacão de piloto de Fórmula 1, né? Mas pode ter bons patrocinadores e usar o menor espaço possível e com rentabilidade. Patrocinadores, o nosso interesse é que os atuais se mantenham, né? Esse é o primeiro, até porque já conhecem o Flamengo, ou as pessoas, e vai ser um ano difícil para a gente conseguir. Se a gente tiver que trocar de patrocinador, não vai ser fácil, né? A própria Olimpíada vai atrapalhar, porque muita gente vai ficar focado mais na Olimpíada do que em qualquer outro esporte, né? Futebol. Todos. Se você não ganhar as eleições, você passaria esses contatos para quem ganhar? Acima de tudo e de todos. Eu sou Flamengo. Se o Flamengo ganhando ou perdendo, eu vou continuar dentro do Flamengo, na piscina, com a minha família, no jogo, com meus amigos, com a minha família. Não muda nada. Vou continuar Flamengo, vou fazer o melhor para o Flamengo. Olha, tudo isso é questão de credibilidade. Quer dizer, as pessoas acreditam ou apoiam o Flamengo quando a gente está lá, porque ele conhece a mim, o Bap, o Landinho, o Tocha, o Gustavo e todos os outros que estão lá. Eu não sei se... É óbvio, você fala, eu gostaria que você me apresentasse o presidente da empresa tal. Fazer a apresentação, sim. Dizer, olha, pode confiar, eu não posso falar. Porque eu indico ou digo, pode confiar se eu acreditar também. Então, eu acho que as pessoas vão continuar tentando ajudar o Flamengo, mas não vamos colocar o nosso nome e a nossa credibilidade em risco. É evidente que sim. Aliás, os contatos não são meus, os contatos são do Flamengo. Tudo que existe no Flamengo é pensando na perpetuidade do clube. Quando eu deixar de ser presidente, né, seja agora, o que eu acho que não vai acontecer, seja no final de 2018, né, tudo que foi feito, né, não vai pertencer à pessoa física do Eduardo, pertence ao Flamengo e acho que seria um absurdo se eu pensasse diferente disso. Então, boa sorte. Obrigado. Aqueles tapa na cara não tem não? 10, 9, 8. Quer dar na minha? Não, nunca, cara. Claro, mas tá ótimo. Eu adoro esse ping-pong, é bom. Foi rápido, não foi? Foi, tranquilo, não doeu. Obrigado, irmão. Acho que... Só te agradecer aí. Foi legal?